A paz, irmãos. Diga, Deus é bom. E eu queria falar hoje, eu já preguei essa mensagem algum tempo atrás, mas eu queria falar hoje sobre a necessidade, eu e você, sermos exemplo, amém? Diga, eu quero ser um exemplo. Então, eu fico feliz quando eu vejo nossos líderes sendo exemplo para as pessoas, exemplo de vir para o Tadel. Você sabia que Tadel, todo líder de célula não deve faltar. Você que é de célula, você precisa ser um exemplo. Como é que você vai formar novos líderes se você que é líder não vem para o Tadel? Não tem como, não é? Por isso que, para ser líder de célula, um dos requisitos é vir para o Tadel. Então, nós tínhamos alguns irmãos que não estavam vindo para o Tadel, porque estavam fazendo faculdade. Graças a Deus que nós temos o Tadel 2. Amém, líderes? Então, você que é líder, que quer ser líder e não pode vir para o Tadel, um dos requisitos também é estar no Tadel. No Tadel 2, não pode vir na terça que está fazendo a faculdade, vem no domingo de 4 da tarde para o Tadel 2. Então, você que é líder, nós estamos observando toda a nossa liderança, não é? Porque Deus quer que nós sejamos exemplo. Diga, Deus quer que eu seja um exemplo. Irmãos, você que é líder, você é observado, sim ou não? Nós, como pais, somos observados na nossa casa. Não adianta você dizer a seu filho, vá para a igreja se você não vem. Lê a Bíblia e você não lê. Ora e você não ora. Os filhos imitam os seus pais. É a mesma coisa a célula, não é? Os membros da célula observam a qualidade do seu líder, né? Se o líder é exemplar mesmo. E você vê que o líder é exemplar porque ele é esforçado, trabalha 2 horários, não tem empregada, tem filhos e se esforça para vir para o Tadel. Porque Tadel é treinamento avançado para os líderes, para formarmos líderes. Então, um líder de excelência vem para o Tadel e traz a sua célula. Quanto mais membros da célula vem para o Tadel, mais gente sendo treinada. Aí você diz, olha, eu estou fazendo faculdade. Eu trabalho por escala. Mas seus discípulos sabem, sua célula sabe que quando você não vem, eles já sabem da sua postura de ser exemplo. Você não falta de jeito nenhum. E se faltar, você está no domingo aqui no Tadel. Isso é maravilhoso. Isso é admirável. Amém, queridos? Quem quer ser um exemplo para as pessoas aqui imitar você? Então, nós precisamos ser exemplo, irmãos, nas pequenas coisas, né? E o Tadel é algo que traz muito mesmo ensinamento. Então, nós estamos sempre fazendo um levantamento no meio dos nossos líderes, não é? Porque nós queremos que, se você quer ser líder, você precisa ser um exemplo, não é? Por isso que antes de ser líder, você é um membro de célula, você é um discipulador. Quando você tem muitos discípulos e que você realmente é exemplo para eles, você ensina e vive, você se torna um líder. E quanto mais você crescer na autoridade, mais é cobrado de nós sermos exemplo. E somos cobrados na nossa casa. Quem tem filhos sabe, né? Os filhos querem que você ensine o que você vive. Não é apenas ensinar. Os maridos também, as esposas, a gente, né, faz essa cobrança um ao outro, sim ou não? A esposa diz, você não ensina seus discípulos? Faça comigo. É ou não é assim? Aí o marido diz à esposa, eu vejo você ensinando suas discípulas, por que você não está praticando comigo? Não é assim? Porque nós precisamos ser um exemplo diante do nosso Deus, irmãos. É para o nosso Deus que nós temos que fazer as coisas. Então, eu preciso ser um exemplo para as pessoas, mas eu estou fazendo porque eu quero agradar o meu Deus em tudo. Diga, em tudo. Então, vamos começar falando dessa frase aqui de Tito. Tito 2:7. Diz assim, vamos ler juntos? Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Eu gosto muito mesmo, irmãos, de Timóteo e de Tito. São 2 cartas pastorais. Paulo escreve para pastores. Paulo escreve para líderes. Especialmente essas 2 cartas, né? Que são 3, na verdade. 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Depois leia.
Como Paulo, ele fala para os seus discípulos a função deles de ser um exemplo. Ele fala sobre pessoas que querem ser pastor, o que é necessário lá em Timóteo, em Tito também, quais são as características, né? Por quê? Porque precisamos ser exemplo. Então as pessoas, pode colocar aí, precisam ver que a nossa vida é um exemplo digno de ser imitado. Porque o que ensinamos, estamos nos esforçando para praticar. Olhe para mim, queridos. A gente não é perfeito. Não é? Eu tenho minhas falhas, Deus corrige a minha vida. Mas o importante, sabia, que não é nem as nossas falhas, é como a gente lida com elas. Como a gente reage diante das nossas falhas, né? Quando a gente erra, a gente tem que ser bem humilde e se humilhar e pedir perdão. Então, até com os nossos erros, irmãos, pode acreditar, as pessoas observam. O nosso marido observa, os nossos filhos observam como a gente lida com os erros, se a gente é bem humilde, não é? Se o filho for corrigir a gente, como que a gente reage. O esposo também observa, a esposa observa. Então, né, nós precisamos ser exemplo, começando dentro de casa. Tudo começa na nossa casa. Então, como líderes, como crentes, como filhos de Deus, e agora eu não vou falar para líderes, agora eu vou falar para filhos. Quantos filhos de Deus nós estamos aqui? Então, como filho de Deus, nascido de novo, nós precisamos ser exemplo para as pessoas. Né? Jesus nos chama a ser luz e sal da terra. E se o sal não estiver servindo para nada, lança o sal fora. Não é assim que está escrito na palavra? O sal tem uma função, dá sabor. E nós temos uma função, é fazer a diferença. Não podemos ser iguais, sermos iguais às pessoas do mundo. Nós precisamos ser exemplo de pessoas que conhecem o Senhor, como filhos de Deus. Então, não estou agora mais falando para líderes, né? O meu recado para os líderes eu já dei. Eu estou falando agora para filhos de Deus. Como filhos de Deus. E aí inclui liderança, aí inclui discipulador, aí inclui novo convertido, né? Inclui pessoas que nasceram de novo. Todos nós precisamos ser exemplos. Em primeiro lugar, a primeira área que eu quero falar, que nós devemos ser exemplos, é na integridade. Fale comigo. Eu tenho que ser íntegro. Então, integridade significa caráter aprovado, qualidade de uma pessoa íntegra, honesta, pura, reta, cujos atos e atitudes são irrepreensíveis, demonstram pureza e inocência. E coloquei uma balança aí. Essa balança mostra uma pessoa íntegra. Uma pessoa que não gosta das coisas enganosas. Uma pessoa íntegra não gosta de falcatruas. Não é verdade? Quem é íntegro gosta das coisas certinhas, sim ou não? Por isso que devolve dinheiro. Né? Uma pessoa íntegra não gosta de mentira. Sabia disso? Uma pessoa íntegra é uma pessoa correta. E é isso que Deus espera de mim, de você, como filhos de Deus, que tenhamos integridade. E eu fico admirado. Olha, irmãos, eu observo que Deus observa. Eu percebo, irmãos, que Deus é um Deus muito observador. Os olhos do Senhor passam pela terra. Daqui a pouco nós vamos ler esse versículo. Mas Deus é muito observador. Todos os dias Deus olha, né? Ele não dorme, diz a palavra do Senhor. Ele observa. Cada um de nós, somos bilhões na terra. Mas o nosso Deus, como é tão grande, Ele olha cada um individualmente. Olha o que está escrito aí no livro de Jó. Jó capítulo 1, versículo 8. Eu gosto muito, sabe, irmãos? Quando eu leio Jó, eu fico muito tocada mesmo. Como Deus é um Deus observador. Jó 1, versículo 8. Mas vamos ler o 6.
Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém, olha a palavra que Deus usa, ninguém há na terra semelhante a este homem. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura, Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste, concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, Senhor, porém a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então eu fico muito, muito impressionada, porque Deus elogiou Jó diante de Satanás. Satanás, o acusador, o adversário, né? Ficou passeando, porque também você sabe, né, que ele é como um leão que fica ao derredor, só esperando uma brechinha na vida de alguém. E se Deus é observador, tudo que Deus faz, Satanás, ele também imita. Então, né, como nós temos anjos ao nosso redor, existem demônios ao nosso derredor, né, irmãos? Se existem anjos ao nosso redor, com certeza existem demônios ao nosso derredor, só nos observando para pegar a gente em alguma vacilada. Por isso que quando a gente está meio assim, já vem pensamentos sugeridos pelo inimigo na sua mente. Por isso nós temos que vigiar no que pensamos, em que estamos pensando, que muitas vezes os nossos pensamentos já são pensamentos que não vêm de Deus, já são setas inflamadas do maligno na nossa mente, para atingir o nosso coração. Porque se nós não vigiamos o que pensamos, somos dominados pelos nossos pensamentos. Os pensamentos entram no nosso coração e aí, começamos a sermos controlados pelos nossos pensamentos. Então, temos que ter cuidado, porque ele só quer uma brechinha, né? Você passa um dia muito cansado, não ora direito, não está buscando o Senhor, não gasta tempo com Deus, fica mais vulnerável. E aí já começa os ataques malignos na mente. Tudo começa nos pensamentos. Então, Satanás se apresentou diante do Senhor. De onde vens? De passear pela terra, de rodear. Viste, por acaso, observaste. Deus é muito lindo, não é? Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a esse homem. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E aí Satanás foi questionar, né? Também o Senhor protege esse homem, abençoa esse homem. Ele é um homem rico, o Senhor abençoa as obras das mãos dele, por isso que ele te ama. Mas toca nos bens desse homem, tu vai ver o que vai sair da boca dele. Ele só te ama porque o Senhor está abençoando as finanças dele. Agora, tira a riqueza, faça ele passar por provas. Deixa ele desempregado, liso. E o Senhor vai ver o que vai sair da boca desse homem. Vai sair muita blasfêmia. Ele vai dizer que o Senhor não presta, que o Senhor não ama ele. Observa o que ele vai sair da boca desse homem, porque o que sai da boca está no coração. Ah, não, foi uma brincadeira. Toda brincadeira tem um fundo de verdade. Tem coisas aí no seu coração que precisam ser purificados. Então, o Senhor permitiu que ele perdeu tudo, irmãos, numa tacada só. Mas não ficou só nisso, viu? Ainda ele matou os 10 filhos. Epa, a coisa foi mais grave. Não foi só a riqueza. Foi morte dos filhos.
Forte ou não? Isso. E aí o homem não pecou com a boca. Não saiu blasfêmias. Não saiu. O coração desse homem era muito íntegro, né? Ele apenas, quando soube que os filhos morreram, versículo 20, Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra. Olha o que ele fez. E adorou. E adorou. No sair do ventre de minha mãe, no voltarei. Senhor Deus, Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. E capítulo 2. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Satanás, ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Então o Senhor disse: estende, porém, a mão. Não, aí ele disse: estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então, ele viu que Jó não pecou, não blasfemou, mesmo perdendo seus filhos, mesmo perdendo toda a riqueza dele. Ele achou pouco, né? E ele achou que, então a dor foi pequena. Ele perdeu os 10 filhos. Minha gente, dor de perder filho não é pequena, né? Deus nos guarde. Deus nos guarde disso. Mas o homem passou por essa prova e não falou besteira. Não pecou contra o Senhor. Satanás disse: não, é porque ele tem saúde. Faça ele ter uma dor. Permita aí que eu coloque uma enfermidade. E você vai ver pele por pele. O homem dará qualquer coisa pela sua saúde. Pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos, na carne, e verás se não blasfema contra ti. Irmãos, e Jó não blasfemou. E se você nunca leu o livro de Jó, eu recomendo a leitura. Meu Deus, que integridade. Que integridade. Por isso nós temos que vigiar sempre a nossa boca, irmãos, na prova. Para que a gente não peque contra o Senhor. E nós temos que ter, né, no nosso coração essa decisão de conhecer mais o Senhor. Porque às vezes na prova a gente não conhece Deus. A gente acha que Deus é um Deus perverso. Na verdade, ali era Satanás querendo dizer que o homem nenhum ama Deus nas provas. Que o homem só ama Deus por interesse. O homem só ama Deus se tudo estiver bem. Se tudo não estiver bem, o homem só blasfema. Fala palavras malignas contra Deus. E nós temos que vigiar quando estamos passando por aperto financeiro, quando as respostas não vêm. Temos que vigiar como a gente está reagindo. Será que isso é verdade? Será que você só ama a Deus por interesse? E Satanás achou pouco ainda, né? E ficou colocando na cabeça de Jó: olha, Deus não te ama não. Se Deus te amasse, teus 10 filhos não morreriam. Tu não tinha perdido tua riqueza. E Deus disse a ele: olha, mesmo você me levantando contra Satanás, contra Jó, esse homem conserva a sua integridade, embora me levantasse contra ele para o consumir sem causa. E toda vez que acontece uma coisa ruim, sabe o que Satanás diz? É Deus que está fazendo isso contigo, para te destruir. Deus não te ama não, Deus se esqueceu de você.
E aí somos provados mesmo. Será que nós conhecemos o Deus da Bíblia mesmo? Um Deus amoroso. Deus muitas vezes permite a gente passar por provas para se revelar a nós, irmãos. Olha para mim. É para se revelar a você que as provas vêm. Não é para te destruir. Toda vez que Deus permite uma pessoa passar por prova, pode acreditar, a bênção está chegando. Só que você tem que reagir da maneira certa. Você está sendo provado na sua integridade, testado. E Jó foi aprovado pelo Senhor. Deus se revelou a ele, né? Teve uns questionamentos, ele fez alguns questionamentos. E Deus então se revelou a ele, ele disse: me perdoe, Deus, porque eu falei de coisas que eu não entendia. Que coisa maravilhosa, né? É saber que a prova não é para te matar, a prova é para te aprovar e te fazer ir para um nível mais íntimo em Deus e para te dar uma revelação muito maior. Então nós temos que observar pessoas assim, pessoas que Deus elogiou. Temos que observar, às vezes nós estamos observando a conduta, as posturas de pessoas que são infiéis a Deus. E você às vezes quer imitar posturas assim de gente desleal. Não, Salmo 37 diz: observa o homem íntegro e atenta no que é reto. Então eu quero dizer a você, observe quem é melhor do que você, observe quem é mais santo do que você, observe quem é mais fiel do que você, imite pessoas assim. Amém, irmãos? Porque a gente às vezes está olhando só para fulano tem jejum, por que eu vou jejuar? Então não olhe para fulano que não jejua, olhe para a gente de jejum, de oração, olhe para a gente obediente, olhe para a gente que é mais fervoroso, olhe para pessoas que são melhores do que você, amém, irmãos? Imite pessoas que são exemplares. Tem gente que não cresce porque só imita gente que está sendo reprovado pelo Senhor. Você e eu somos chamados a ser exemplo. E Paulo diz a Timóteo, seja exemplo, filho, de homens fiéis. Imagina, ser exemplo para quem já é um exemplo. É você ser uma pessoa que inspira outras. Então olhe sempre, observe e imite pessoas que são muito melhores do que você. Na minha vida espiritual, eu nunca fiquei observando gente que não queria compromisso com Deus. Não. Eu não quero pessoas assim como inspiração para mim. Então eu sempre olhei para gente muito mais alta do que eu em Deus, porque eu quero imitar pessoas assim. Quer crescer? Observe pessoas que são íntegras. Imite. Amém, queridos? 2 Crônicas 16:9. Eu coloquei aí nessa versão e eu vou pegar a versão atualizada, que eu gosto também. 2 Crônicas 16, versículo 9. Olha esse versículo aí, que coisa poderosa. Deus é um Deus muito observador, viu, irmãos? Ele está te observando. Se você acha que Deus não está te vendo, você está enganada. Você está enganado. Você pode estar sendo reprovado. Por isso que as coisas não estão mudando. Mas Deus não se esquece de nós, irmãos. Deus é um Deus observador. Agora, muitas vezes vivemos andando em círculos na nossa vida espiritual, não mudamos, não avançamos, porque estamos sendo reprovados. Se você olhar para Jó, ele foi testado, mas a vida dele não foi todinha assim, não. Ele foi aprovado, Deus se revelou, ele teve outras filhas, Deus deu o dobro do que ele tinha de riqueza. Quando somos aprovados, sempre há mudanças. Amém? Você está entendendo isso? Ah, Deus me esqueceu. Você que está enganado. Deus está de olho em ti. Agora fica atento e mude de posturas. Seja aprovado pelo Senhor. Queira ser aprovado por Ele. 2 Crônicas 16:9 diz assim: Deus está sempre vigiando. Olha a palavra. Vigiando. Observando, de olho. Deus está sempre vigiando tudo o que acontece no mundo, a fim de dar forças
a todos os que são fiéis a Ele com todo o coração. Aqui, na atualizada, diz assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Quando Deus vê que a integridade, que a retidão no seu coração, que você realmente quer agradá-lo em tudo, meu irmão, você vai ser aprovado. Se os seus olhos estão fitos no Senhor, vivendo para Ele, você vai ser aprovado, porque Deus está vigiando. Ele dá forças para você continuar sendo fiel. Ele vai te ajudar a permanecer fiel nas mínimas coisas. A integridade agrada o coração de Deus e nos faz ser exemplo para os outros. Abra comigo aí no Salmo 101. Eu queria que depois, em casa, você lesse o Salmo 101, meditando nesse salmo. Deus falou muito comigo hoje pela manhã através desse Salmo 101. Nós vamos ler a partir do versículo 5. Olha o que está escrito: ao que as ocultas caluniem o próximo, a esse destruirei. Olha se Deus não está observando as nossas conversas. Sim ou não? Ao que as ocultas no escondido, fala mal dos outros, calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude. O que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. Lógico que isso Davi está falando sobre o governo dele. Ele não queria esse tipo de gente morando com ele em Jerusalém. Davi não queria. Depois você lê o Salmo 101. Ele disse: olha, eu não quero gente que fala mal dos outros perto de mim. Nem gente orgulhosa eu não quero perto de mim. Quem fala mentira eu não quero. Quem rouba, usa de fraude, de engano, eu não quero que fique na minha presença. Eu acredito que essas mesmas posturas, né, é as posturas do Senhor com relação ao pecado, porque Deus sempre nos ama, amém, irmãos? Deus te ama, mas Ele não ama o seu pecado. Se há atitudes dessa em você, você precisa se arrepender, porque não tem como você ficar em intimidade com Deus, praticando mentira, engano, falando mal dos outros. Tem intimidade com Deus? Não tem como. Se Deus lhe ama, sim. Não tem como você ficar juntinho com o Senhor se você está com um coração que está desagradando o coração de Deus. Então, eu acredito que esse mesmo sentimento é o sentimento de Deus. Porque se você estiver lendo Provérbios 6, você vai ver Salomão falando do coração de Deus. Não é Davi falando de Jerusalém mais, mas é Salomão falando. 6 coisas o Senhor aborrece. E a 7ª, Ele não aborrece, Ele abomina. Olhos altivos, olha o orgulho. Língua mentirosa, de novo, a mentira. Mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressa a correr para o mal, testemunha falsa, que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos, o Senhor abomina. Então, se você olhar essas, né, coisas que Deus aborrece e abomina, tem tudo a ver aqui com o Salmo 101. Então, os sentimentos de Davi de não querer perto dele são a mesma coisa dos sentimentos de Deus. Não é que Deus não te queira, Deus quer você perto dele, porque você é filho amado. Mas essas atitudes afastam, o seu pecado afasta você do Senhor. Então tem que ter confissão e arrependimento para ter intimidade com Deus. Amém, irmãos? Então, Deus sempre está observando o nosso coração. E aí, Davi mostra, né, o que afasta nossas vidas do Senhor. O nosso orgulho, né, a soberba não suportarei. Se achar melhor do que o irmão, um olhar altivo, sou melhor. Eu sei, se eu estivesse ali, estava pregando muito melhor. Se fosse comigo.
Então, gente que tem posturas assim, não tem como ter intimidade com Deus, tem que haver arrependimento. E nós precisamos ter, atitudes que agradem o Senhor e também seja exemplo. Quando alguém vai falar de algum irmão para você, você não deve aceitar. Falou de um irmão, querido, eu percebi que seu coração está assim, nós vamos procurar o irmão e juntos vamos consertar essa situação. Eu vou com você, mas você não vai poder falar de ninguém pelas costas, porque isso desagrada o coração do Senhor. Gente que fica levando fofoca, trazendo contenda de um para o outro. Deus, Ele abomina. Veja que coisa séria. Abominar é nem suportar, irmãos. Então, essas atitudes nós temos que ter no nosso coração bem claro, porque precisa haver arrependimento. E integridade fala de ter atitudes retas, corretas. Se tem uma coisa que está errado, vamos consertar. Paulo disse, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, Paulo procurava dar exemplo com a vida dele, e nós devemos também. Algumas áreas que eu e você temos que observar, para a gente dar exemplo. Finanças, irmãos. Como crentes, estou falando como filhos de Deus. Nem estou falando de líderes, nem de discipuladores, nem de pastores. Estou falando de filhos de Deus. A maneira como lidamos com o dinheiro fala de integridade. Devemos pagar as nossas contas em dia. Se você está devendo a alguém, o mínimo que você tem que fazer, irmãos, é procurar a pessoa e dar uma satisfação. Em Romanos, no capítulo 13, no versículo 8, diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Então, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Ficou devendo, pegou emprestado, tem que pagar. Seu nome está no SPC, está no Serasa. Se esforce, meu irmão. Se esforce para consertar a sua vida financeira. Porque é muito vergonhoso para um filho de Deus ser caloteiro, enganador. Uma pessoa assim está mostrando que tem falha na integridade, não é íntegro. Então, comprou, seja honroso. Ah, você me empresta o cartão, isso é perigoso emprestar cartão de crédito. Mas se você pegou emprestado, o irmão teve coragem de lhe emprestar, honre. Porque tem gente que vai lá, pede emprestado e só faz raiva ao outro. E quando o outro vai dizer, irmão, olha, tem que pagar. Se intriga, irmãos, veja que coisa terrível. Além de pegar emprestado, que não deveria, porque você deve ter um nome limpo, não é verdade? Porque você é filho de Deus. Sim ou não? Eu estou falando uma coisa que não é verdade. Nós temos que ser íntegros, não é? Ser íntegro no nosso dízimo, irmãos. Dízimo não é nosso. Mas todo pastor é ladrão. Todo mundo não, eu não roubo. Eu dou meu dízimo. Mas dízimo é de quem? É de Deus. Se a pessoa que está administrando está roubando, não se preocupa. Ela vai prestar contas a Deus. Tem um Deus que vê tudo, amém? Sua função é ser fiel. Tem gente que se endivida e a primeira coisa que tira é o dízimo. Roubará o homem a Deus? Em que, Senhor, te roubamos? Aí o Senhor disse, nos dízimos e nas ofertas. É para você dar o seu dízimo, mas não esqueça das ofertas. Oferta é semear. Então, semeie. Dê o seu melhor para o Senhor. Pague suas contas. Se você quer que Deus te tire do buraco, a primeira coisa que você tem que consertar é com Deus. É com Deus. Você é fiel no seu dízimo. Mas eu estou muito endividado. No meio das dívidas, seja fiel no dízimo. Foi assim que Deus fez comigo e com Marcos. Estávamos falidos. E o Senhor disse, filho, eu quero que você aumente seu dízimo de 10, bote para 11. E nós aumentamos falidos. Mas, meu Deus, e como é que vai ser? Aí não tem dinheiro para dar nada. Seja fiel. Irmãos, e Deus nos tirou do buraco por causa da nossa fidelidade. Então, dízimo não é lógica. Dízimo é obediência, é fé. É você obedecer aquilo que Deus diz.
Amém, queridos? E aí Deus mesmo faz o sobrenatural. Observe também, né, as suas palavras. Hoje em dia, as pessoas não têm mais palavra. Diz uma coisa e não cumpre. Uma pessoa íntegra tem compromisso com o que fala, né? Então você deve cumprir o que você promete. Seja uma pessoa de palavra. O Salmo 15 fala sobre isso, irmãos. E nós não podemos perder esses princípios, esses valores. 15:4 diz assim: o que os seus olhos têm por desprezível réprobo, mais honra os que temem o Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. Né? Então, uma pessoa que quando promete uma coisa, cumpre. Cumpre. Então, que você seja uma pessoa que realmente é fiel. Vê aí na outra versão, esse Salmo 15:4. Então, seja uma pessoa que é honroso. Eu vou fazer isso, você faz. Tem gente que a palavra não tem valor algum. Seja também íntegro na maneira de você falar na verdade. Uma coisa é dar a palavra. Outra coisa é falar a verdade. Deus quer que nós sejamos verdadeiros, honestos. Não falar meia verdade. Tem gente que não fala a verdade. É mentiroso, irmãos, isso é pecado. Não convém a mentira. Nem falar a metade da verdade, a meia verdade. Nós não podemos exagerar. Uma coisa que não aconteceu, não aconteceu. Eu não vou contar uma coisa exagerando. Isso é mentira, irmãos. Fale a verdade, somente a verdade. A sua palavra seja sim, sim e não, não. Encontrou aí outra versão? Me deu. Então, essa é a minha versão. Eu quero outra versão aí Ele vai pegar para mim outra versão para eu falar sobre a importância de você ser uma pessoa que tem palavra, que não fica voltando atrás, não é? Hoje em dia as pessoas não têm mais essa nobreza. Fala uma coisa, realmente quebra os compromissos, não é confiável. Não podemos exagerar a verdade, mas falar exatamente a verdade. E aqui tem Mateus 5, versículo 37. Foi isso que eu falei agorinha. Diz assim: seja porém a tua palavra sim, sim e não, não. O que disso passar vem do maligno. Então, você não pode ser uma pessoa que as pessoas desconfiam do que você fala. Porque você exagera ao contar. Uma pessoa que exagera, que acrescenta, que oculta, não é de confiança. Não é uma pessoa íntegra. Então, seja uma pessoa íntegra na sua palavra, no que você fala. Ele cumpre o que promete, mesmo com prejuízo próprio. Ele cumpre o que promete, mesmo com prejuízo próprio. Às vezes a pessoa diz: fulano, vou vender esse carro. Aí vem o outro, dá R$1.000 a mais. Quebra um negócio com esse e faz um negócio com o outro. Sim ou não, irmão? Diga. Hoje em dia não existe mais aquela palavra, não sustenta, né? Então isso aí, a Bíblia diz que isso é errado. Se você disse uma coisa, então cumpra. E também, não seja uma pessoa que fala as coisas que não é a verdade. Outra área que nós devemos ser exemplo, além da integridade, pessoas realmente retas, corretas, de palavra, pessoas honestas. Nós temos que ser também exemplo na pureza. Fale pureza. Pureza significa virtude do que não tem maldade nem malícia. Inocência, decência, sinceridade, transparência, limpeza. Olha o coração. Olha o coração como está puro. Deus quer que você seja uma pessoa que tem pureza no seu coração. Então nós precisamos pedir a Deus que nos dê um coração puro para servir ao Senhor. Que não haja em nós uma conduta errada, maliciosa, nem motivações ou intenções impuras, mas que façamos tudo para a glória de Deus, para honrar o Senhor. Aqui no Salmo 101,
Acho tão interessante porque Davi, ele escreveu sobre pureza e ele escreveu sobre integridade em um salmo só. Nós falamos sobre integridade. E eu falo agora sobre pureza aqui no Salmo 101, a partir do versículo 2. Olha que coisa linda. Davi diz: atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Oh, quando virás ter comigo? Portas adentro em minha casa, terei coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disso se me pegará. Longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Longe de mim, Deus, um coração perverso. Não quero conhecer o mal. Então, Davi, ele começou, se ele escreveu esse salmo depois do pecado com Batseba, aqui mostra que ele está aprendendo que pureza começa dentro de casa. Fale comigo, dentro de casa. Olhe a postura dele. Ele diz: Senhor, portas adentro em minha casa, terei coração sincero. Eu não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Irmãos, dentro de casa, você tem que prestar atenção no que você assiste. Dentro de casa, você tem que prestar atenção no que você fala com o seu marido. Se há pureza no seu falar. Vocês estão conversando sobre o quê? Sobre sujeira? Se for falando sobre alguém, procure a pessoa e converse. Isso fala de integridade. Mas isso também fala de conservar um coração limpo. Não podemos ter sujeira em nosso coração. Quando o nosso coração está sujo, sai sujeira da nossa boca. E Davi disse: olhe, na minha casa eu vou ter conversas sadias. Na minha casa eu não vou colocar nada impuro. Eu não sei o que você assiste na sua casa, mas você tem que cuidar do que você assiste. Observe o que você fala. Não coloque nada que desagrade a Deus diante dos seus olhos. Quem está entendendo? Diga amém. Então ele aprendeu. Dentro da casa dele, ele ia ser cuidadoso. Não ia colocar coisas injustas diante dos olhos dele. Aborreço o proceder dos que se desviam. Não vou imitar atitudes de pessoas que se desviaram da pureza, da integridade. Nada disso se me pegará. Longe de mim, Deus, o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Está insatisfeito com alguma coisa? Converse, meu irmão. Purifique seu coração. De tudo que deve guardar, guarde o seu coração. Quem deve guardar nosso coração das sujeiras? Somos nós. E ele orava por isso. Para que o coração dele fosse um coração puro. Que honrasse o Senhor. E começando dentro de casa. Devemos orar também, né, para Deus sondar o nosso coração e nos mostrar se há em nós alguma intenção errada em servi-lo. Assim como Davi orou no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Me mostre, Senhor, se há em mim algum caminho mau. Me mostre mesmo. Me mostre as minhas intenções. Me mostre o que se passou dentro de mim. Nós temos que orar. Porque nós nos enganamos. O coração do homem é demasiadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, Senhor, provo os corações. Conheço os pensamentos. Lá em Jeremias 29, o Senhor fala sobre isso. Então nós temos que orar para Deus nos mostrar o nosso coração. Que às vezes não está tão puro como a gente pensa que está. E só Deus pode mostrar. Às vezes nós estamos com inveja. Às vezes nós queremos ser maior do que os outros. Às vezes nós estamos com competição, com ciúme. Às vezes são sentimentos que estão ali. Nós temos que guardar o nosso jardim. O jardim de Deus. Não é mais o Éden. É o nosso coração. Para que a serpente sorrateira não entre
sem a gente perceber. Tudo que é ruim, malicioso, motivação errada, nós temos que pedir a Deus, mostre com a tua luz. E eu quero que o Senhor vá arrancando do meu coração. Sabe, irmãos, tenha cuidado, porque Deus procura um coração puro. Davi orou no Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele perdeu a pureza e ele não tinha percebido. Salmo 51 é um salmo de arrependimento. Depois que ele pecou contra Deus, foi quando ele diz, Deus, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Eu perdi a retidão, Deus. Eu perdi a pureza. Ele não estava percebendo. Sabe? Isso é muito pessoal nosso. Às vezes a serpente, de maneira sorrateira, ela quer manchar o nosso coração. E nós temos que sempre orar. Cria em mim, Deus, um coração puro. Amém, querido? Você está entendendo isso? Ore para Deus mostrar o seu coração. Mas, pastor, ele mostra tanto que só tem sujeira. Mas não é porque Deus quer te destruir, não, nem te envergonhar. É porque Deus quer te limpar. Você sabia que quando a gente confessa o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar, mas não fica apenas no perdão. Ele diz que Ele é fiel e justo para perdoar e Ele diz e também para purificar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É importante confessar tentações, pensamentos, desejos, antes que isso se torne pecado. Porque depois que se tornar pecado, irmãos, a consequência é grande. Aí aquilo que você faz escondido, o diabo, ele mostra publicamente para te envergonhar, te destruir. Por isso temos que ter o coração puro. Veio sujeira, limpa, meu irmão. Confessa. Pureza fala de transparência. Tem gente que não é transparente no discipulado. Oh, meu irmão, seja em nome de Cristo. Porque se você não for, esse pecado vai te pegar. E sabe de uma coisa? Vai te destruir, vai te envergonhar. Muito melhor confessar a tentação do que confessar o pecado depois que você realiza ele. As consequências são devastadoras. Quem está entendendo, diga amém. Então cuide do seu coração. O apóstolo Paulo tinha muito cuidado com a pureza do coração dele em servir o Senhor. Ele procurava honrar o Senhor nas pequenas coisas. Irmãos, ele tinha cuidado até em comer e beber. Faça tudo para a glória do Senhor. Será que ele é cuidadoso nas coisas pequenas? Oh, irmãos, lá em casa às vezes os meninos estão dançando. Aí eu digo, vocês estão dançando para a glória de Deus? Que dança é essa? Para quem é que vocês estão dançando? Aí, mãe, eu digo, tudo que a gente fizer, até dançar, o esqueleto assim, tem que ser para glorificar o Senhor. Amém, irmãos? Das pequenas coisas. Então, além do serviço, nós temos que ter um coração puro para servir o Senhor. Nós temos que também ter cuidado na pureza em algumas outras áreas. Por exemplo, nas conversas. Cuide, irmão. Olhe no que você está conversando. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, nem que são inconvenientes. Ao invés disso, ações de graças. Então, você seja um exemplo. Não fique conversando com pessoas, coisas inconvenientes. Você é filho de Deus. Nada de piadas imorais. Amém, irmãos? Nada de falar do corpo das irmãs. Vigie, meu irmão, seus olhos, a pureza. As mulheres, cuidado nas roupas. 1 Timóteo 2,9 diz, da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição. Vai vestir uma roupa, veja se está muito decotada. Veja se a calça está muito apertada, que às vezes nem respira. Se deita para fechar o zíper. Não, meu irmão, se está deitando para fechar o zíper, não é a calça para você usar. Doe para o irmãozinho mais magro. Verdade, porque às vezes é tão apertado. Se der uma tosse, rasgou-se o zíper. Não dá para você usar esse tipo de roupa. Tem que ser uma roupa decente, que não fique chamando a atenção dos homens, porque você é uma mulher santa. Na vida sexual, irmãos, eu coloquei um versículo bem grande.
proposital para a gente ler. Vamos ler juntos? A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa, honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. 1 Tessalonicenses 4, 3 a 7. Depois leia e medite. Você tem que se afastar da impureza. Tudo que foi impuro, meu irmão, em nome de Jesus, cancela teu Face, WhatsApp, muda seu chip, quebra. Se toda vez você cai no mesmo pecado, por causa de amizades, se você tem uma atração por aquele homem, quebra o chip, que ele não vai saber mais teu número. Você está entendendo isso? Nós temos que fazer coisas que possam conservar a nossa vida pura. O que é que nós devemos fazer para não cair na área sexual? Coloquei aqui, olha. Ser discipulado. Contar as tentações para o discipulador, que é melhor contar a tentação do que pecado. Se você contar uma tentação, é tão tremendo, irmãos. Tudo que vem à luz, as trevas desaparecem. O poder da tentação é quebrado quando você confessa. Mas confesse antes de pecar, porque depois é só consequência. Nunca ficar sós com o sexo oposto. Você que tem romance real, irmão, vigia em nome de Cristo. Né? Fique sempre em lugares públicos, evite andar sozinho no seu carro. Também filtre a internet. Tantas pessoas pecam na área sexual por causa da internet. Então você precisa ter pureza na sua vida, amém? Todo mundo está entendendo? E por último, irmãos, nós temos que ser aprovados pelo Senhor, sendo exemplo no nosso comportamento. Temos que ter um comportamento exemplar. 1 Timóteo 4,12. Vamos ler juntos? Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Esse texto é muito profundo porque Paulo está falando para jovem, para um rapaz jovem. Provavelmente Timóteo não era casado, irmãos. Provavelmente ele era solteiro ainda. Jovem. E Paulo está dizendo, rapaz, seja um exemplo para os fiéis. Nós temos que, não é porque somos jovens que nós não temos compromisso com Deus. Você que é jovem, adolescente, seja exemplo na sua escola. Seja uma pessoa que quem lhe conhece, vê você como uma pessoa íntegra, pura, amém? Seu comportamento revela a sua santidade. Daniel era um rapaz, ele era um rapaz muito observado, irmãos. Sabe quantos anos Daniel foi para Babilônia? Entre 14 e 16 anos, um adolescente. Irmãos, aquele rapaz estava vivendo no palácio, não era em qualquer lugar não. Era no meio da riqueza. Mas ele decidiu no coração não se contaminar. Ele podia fazer o que ele quisesse, por ser jovem. Mas eu quero falar para os rapazes aqui, leia Daniel. Deus está precisando de Daniéis nessa geração. Não é fácil para um rapaz ser puro, viu, irmãos? No meio dessa geração. Mas Deus está te chamando à pureza, amém, irmãos? Você seja um rapaz que imite a atitude de Daniel. Tenha um comportamento parecido com ele. Daniel 6,4 diz, então os presidentes, os sátrapas, procuraram ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era, diga comigo, fiel. Ele era íntegro, puro. E não se achava nele nenhum comportamento vergonhoso. Não havia nele erro algum. Eu quero falar para você, meu querido.
Adolescente, jovem, homem, mulher que está aqui. Você tem que ter um comportamento de um servo de Deus, filho de Deus. Sabe, hoje em dia, nós somos muito observados. Se você diz que é cristão e passa uma mulher e você fica dando umas olhadinhas, e ainda conversa com os homens lá, esse comportamento não convém para você. Você tem que fugir do olhar. Vão chamar você de gay, vão chamar você de qualquer coisa. Você não esteja nem aí. Eu tenho um compromisso em honrar o Senhor. Amém, queridos? Você tem que ter um comportamento que seja agradável ao Senhor. As pessoas estão te observando no seu trabalho. Não é? Se você mente no seu trabalho. Se você é uma pessoa enrolando no seu trabalho. Se você chega tarde, sai antes do horário, fica enganando o patrão. As pessoas observam. Tem gente que diz, nunca eu quero ser um crente como aquele. Deus me livre, que vergonha. Nós temos que ser pessoas que procuram ser aprovadas pelo Senhor, amém, queridos? No nosso trabalho, onde a gente estiver, temos que cuidar do nosso testemunho, para que nem o inimigo, nem as pessoas tenham do que nos acusar. É isso que Deus espera de mim e de você. 1 Pedro 2,12, coloque aí. Vamos ler juntos? Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Né? Que você possa ter, né, um bom testemunho. Que as pessoas que a observar, vão falar mal de você, vão sim. Vão te criticar, vão criticar você. Não tem nem para onde você correr. Mas elas podem falar mal e não vão encontrar nada que seja verdade. Você vai ter, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Então, você precisa ser uma pessoa que dá bom testemunho. Essas boas obras é o comportamento seu. Observando as suas atitudes. Vão dizer, falaram mal dele, mas tudo mentira. Tudo mentira. Comece tendo um bom comportamento dentro de casa. As mulheres que o marido não é crente. Esse homem precisa lhe elogiar. Esse homem precisa ficar constrangido de uma boa mulher que ele tem. Porque homens às vezes não se convertem por causa do mau comportamento das esposas dentro de casa. Na igreja são santas, mas dentro de casa, elas tratam o marido de qualquer jeito, não tem paciência com eles. Seu marido não conhece o Senhor, ele não tem os princípios, quem tem é você. E dentro de casa não se prega o evangelho, se vive, irmãos. Então ganha o teu marido com o teu bom comportamento. 1 Pedro 3 fala sobre isso. Glorifique a Deus na sua casa, sendo uma boa esposa. Quais são as áreas que nós devemos dar bom testemunho? Eu falei agora da área familiar. Então vamos lá, Tito. Abra em Tito. Deus sempre quer que a gente tenha bom comportamento dentro da nossa casa. Se não somos aprovados em nossa casa, você não vai ser aprovado em lugar nenhum. Tudo começa dentro de casa. Não se engane. Tito 2, versículo 4. Diz que as mulheres mais velhas devem instruir as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Nós temos a responsabilidade como mulheres mais velhas no casamento, mais maduras em Deus, em ensinar as mais jovens a cuidar bem da casa, a ter limpeza. Oh, querida, que seu esposo lhe elogie a limpeza da casa. Que seu esposo lhe elogie que você é uma mulher bondosa com ele, boa com ele, gentil com ele. Você tem prazer em servir seus filhos e a sua casa. A sua casa é organizada. Eu estou falando que às vezes não fica desorganizado. Lá em casa de domingo mesmo é uma desorganização, misericórdia. Mas,
quando a gente chega, já vai começando a colocar algumas coisas em ordem. Marco não é o primeiro. Se vê uma bolsa fora do lugar. Mas, normalmente falando, lá em casa, você pode chegar de dia ou de noite, qualquer horário. Eu faço questão de tudo estar no lugar. Porque Deus é um Deus observador. Ah, porque a senhora tem secretária. Mesmo sem secretária, irmãos. Eu sempre fui assim. Não é porque eu tenho secretária agora. Sempre fui assim. E quando a gente está sem a secretária, eu gosto das coisas em ordem. Porque eu sei que está na palavra de Deus isso. E nós temos que ser mulheres bondosas. Honrar o marido, cuidando bem dele, respeitando o seu marido. Deus se agrada quando as mulheres têm essa atitude. E os maridos? Vai para você também, não só para a mulher, né? O marido, tratar bem a mulher com carinho, compreensão e cuidado. Como Cristo cuida da igreja. Irmãos, se você é grosseiro com sua esposa, Deus está te vendo. Deus vai cobrar de ti. Porque você é para ser exemplo, parecido com Jesus na maneira de tratar a sua esposa. Como você trata a sua esposa? Se sua esposa estiver triste contigo, meu irmão, se tua esposa estiver sofrendo contigo, tuas orações não vão ser ouvidas. Se arrependa. Se você está entristecendo sua esposa, falando com ela da maneira errada, maltratando ela, Deus está triste com você e você não está sendo ouvido por Ele. Sério ou não sério? É sério? Pastora, tu inventasse esse versículo? Não. Está escrito na palavra do Senhor também. E Marco vai me ajudar a encontrar o versículo que eu me lembrei agora. Está agora em Pedro. Ô, irmãos, é porque eu só me lembrei desse versículo agora, né? Aí eu disse, meu Deus, onde é que está esse versículo? Já li. Cadê? Quem disse aí? 1 Pedro 3 fala para as mulheres. Então, olha, um capítulo só para mulheres e homens. Oh, aleluia. Gente, é no mesmo capítulo, que eu só me lembrei agora. É ensinando a mulher a cuidar bem, ser uma mulher mansa. Diga mansa. Olha o versículo 4 para a mulher. Tem um espírito manso e tranquilo. Diga manso e tranquilo. Que é de grande valor diante de Deus. Nós mulheres temos que ser mansas. Fala comigo, mansa. Você tem que ser mansa, doce. Um espírito tranquilo, não é afobada. Aquelas mulher agoniada. Que a agonia, o homem está bem tranquilo, ela já chega. Deus não se agrada de mulher afobada. É para mim também isso, viu? Porque, meu Deus, essa mensagem foi para mim. Eis que te digo. Calma, minha filha. Às vezes que eu estou para afobada, se acalme. Respire fundo. Que eu estou em 200 por hora. Calma. É manso e tranquilo. Tranquila em espanhol. Tranquila. Então temos que ficar mansas, doces, tranquilas, né? Olha o 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento. O homem, tenha discernimento. Tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai sua esposa com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então, irmãos, é sério. Deus está ensinando aos homens como tratar suas esposas. Com honra, com respeito, com dignidade. Imite Jesus, meu querido. Né? Porque isso agrada o Senhor. E os filhos? Criar os filhos sob disciplina, com todo respeito. Então, nossos filhos também, né? Nós devemos educá-los, ensinando-os, disciplinando-os quando tiverem comportamento errado. Nós não podemos ver os erros dos nossos filhos e deixar, viu, irmãos? É pecado isso. Versículo 6, Tito 1:6. Aí ele diz, olha, sobre uma pessoa que é servo de Deus, que quer ser um pastor na casa do Senhor, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Então, nós, né, temos que cuidar bem dos nossos filhos para ensiná-los o respeito.
Essa é a vontade do Senhor, né? Que nós possamos criar os nossos filhos assim. Nós temos também sermos exemplo nos nossos relacionamentos. Temos que ter cuidado com a maneira de falar com as pessoas. Devemos ser amável com todas as pessoas. 2 Timóteo, voltando uma página aqui, capítulo 2, versículo 24. Diz assim: ora, é necessário que o servo do Senhor, diga servo do Senhor. Então, para quem é servo do Senhor? Não está falando de líder, discipulador, está falando para servos do Senhor. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. E sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente com as pessoas. Então, né, nós temos que ter pessoas que devemos ter paciência, mansa com as pessoas, gentis na maneira de falar. Não podemos ser pessoas briguentas. Não podemos ser pessoas que falam com grosseria com o irmão. Então temos que ter cuidado nos nossos relacionamentos. E também como nós nos comportamos nos lugares, irmãos. No nosso trabalho. Você tem que ter ética no seu trabalho. Ser uma pessoa correta. No seu trabalho você deve ser justo para com todas as pessoas. Seja pontual também nos seus compromissos. Porque Deus se agrada, irmãos, quando o nosso comportamento é um comportamento exemplar, amém? Quem quer ser exemplo aqui? Nós vamos orar por você agora. Fique em pé, nós vamos orar. Nós devemos ser exemplo na nossa integridade. Temos que ser pessoas íntegras. Sermos exemplo na pureza. Vigie seus olhos, vigie seu coração, amém? Vigie os pensamentos. Devemos ter pureza dentro de nós, irmãos. Pureza fala de transparência. Não esconda nada. Olha para mim, queridos. Olha esse copo. Ele mostra se a água está limpa ou se a água está suja. Nosso coração deve ser um coração transparente. Não esconda coisas no seu coração. Amém? Ser exemplo na pureza. É ser pessoa assim, que tem um coração limpo. Tenha um comportamento exemplar. Queria que você fechasse seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Olhe, tem gente que diz que conhece a Deus, mas é uma vergonha. É uma vergonha. Você dizer que teve uma experiência com Deus e viver no pecado, não tem como, viu, irmãos? Se você vive na prática do pecado, você nem conhece a Deus. Quem diz que conhece o Senhor, se você diz que conhece a Ele, aqui lá em 1 João 1:6 diz: se dissermos que mantemos comunhão com Deus e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz como Ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros. Então você não pode dizer que conhece o Senhor se você está realmente andando nas trevas. Não tem como. Eu nasci de novo e eu vivo na prática do pecado. Não tem como. Ah, pastora, mas eu estou assim. Você precisa se arrepender, pedir perdão ao Senhor. Mas você precisa ser exemplo de um filho de Deus. Deus é luz e não há nele treva algum. Deus é santo. O pecado não faz mais parte da nossa vida. Se pecarmos, precisamos confessar e abandonar, irmãos. Não é apenas confessar pecado, é se arrepender que faz a diferença. Arrependimento significa mudança de atitude, mudança de comportamento, mudança de práticas. Então feche os seus olhos. Deixa o Senhor realmente falar o seu coração. Pai, nós queremos colocar os nossos corações diante de Ti nessa tarde. Nós queremos ser aprovados pelo Senhor. Senhor, como Jó agradava o Teu coração, porque ele era um homem íntegro e reto, Senhor. Nós queremos ser também pessoas que chamam a atenção do Senhor. Que o Senhor possa se agradar de nós.
Ajude-nos, Senhor, a ter pureza dentro de nós, a não ter nada de sujeira, a termos transparência, a termos comportamento de filhos de Deus. Não podemos andar nas trevas e dizer que somos filhos. Nós temos que, Senhor, consertar. Você pode até ter nascido de novo, meu irmão. Se você nasceu de novo, se arrependa e abandone as práticas pecaminosas. Se arrependa, porque se você é filho, você recebeu uma nova natureza. O pecado já não terá mais domínio sobre ti. Romanos 6,14 diz isso. Tenha a postura de um filho de Deus. Tenha a postura de uma filha que honra o Pai Celestial. E se você está em pecado, se arrependa. Se você tem desonrado o Senhor, se arrependa nessa manhã. Eu quero me arrepender, Deus. Eu quero me arrepender. Gere arrependimento no meu coração. Gere arrependimento, Deus, dentro de mim. Como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Diga a Ele, eu quero ser igual a Ti, Senhor. Quero ser igual a Ti. Quero amar o que Tu amas. Quero amar o que Tu amas. Quero estar onde